gente, aqui é a Fred, sou diretora da SPM. Tenho o maior prazer de estar aqui com os meninos, o Pedro e o Antônio, da equipe Cafeína, e mais conhecidos como os meninos da NASA. Então, meninos, primeiro, antes de tudo, queria que vocês contassem um pouquinho a história de vocês. Como é que vocês foram parar na NASA? Perfeito. Agradecer também a oportunidade, né? É sempre um prazer ter espaços como esse e eu me sinto muito honrado. Falando também da nossa trajetória, mas Pedro, você quer se apresentar antes? Nós somos estudantes de administração na UFBA, ingressamos em 2019 e já no segundo semestre da faculdade, dentro de uma sala de uma disciplina de informática, uma professora traz uma nova abordagem, desafiando seus alunos a viver inovação na prática. E aí, de uma turma de 40, ela faz com que eu, Pedro e Genilson nos desafiássemos a viver essa experiência de inovação, né? Ao invés de fazer uma prova de planilha, Excel, a gente poderia participar de uma maratona de inovação e isso valeria ali para nota, seria algo tanto enriquecedor quanto positivo assim para a disciplina. E aí a gente topa, vai faça esse final de semana no Hub Salvador, descobrindo o que que é a NASA. Eu pessoalmente achava que ia ser uma parada totalmente fora da realidade e foi um choque inicialmente, mas foi maravilhoso e convidar Pedrão aí a falar um pouco mais Fala sobre aí, como Pedro. foi. Fala. Então, novamente, como o Antônio falou, muito obrigado pela oportunidade aqui. Sensacional estar aqui hoje participando desse painel. É legal o fato da gente estar mais uma vez de palestrante aqui, porque ano passado eu acompanhei esse evento e estava esperando ansiosamente por esse momento, mas realmente participar da Maratona da NASA foi uma experiência muito diferente, porque foi o primeiro hackathon que a gente participou de toda a nossa história. Então, chegar lá já foi um choque, tinham equipes com camisa padronizada, com ideias já prontas, e a gente não tinha nem os 5 da equipe formada ainda naquele momento. Aí chegando lá, a gente ainda conheceu Thiago e Ramon, que fecham o grupo da equipe Cafeína, e foram 3 dias absurdamente imersos, assim, muito energético, energia, correria. Não é à toa que o nome da equipe é Cafeína. E aí a gente ganhou aqui em Salvador, e tivemos uma semana para produzir o pitch de 30 segundos em inglês, ninguém falava inglês, que a gente teria que mandar para a NASA. E aí a gente, com a ajuda de Rony e de Fernando e de Isabel Sartori, que foi essa nossa professora na UFBA, que nos ajudou e nos incentivou a participar do hackathon, a gente produziu esse pitch de 30 segundos e a gente mandou para o Global, e aí foi só esperar, né? E aí, quando chegou em outubro, não, isso foi em outubro, quando chegou em dezembro, saiu a notícia que a gente era finalista. Eu, durante esse período de NASA, eu estava fazendo uma experiência de trabalho. Ali foi esses exatos 3 meses, né, de outubro até janeiro de 2020. E aí, nesse dia, eu tinha comunicado lá que eu não queria continuar naquele trabalho. Vi que estava sendo um grande desafio conciliar com a faculdade e queria dar um maior foco na faculdade. Aí, valeu, fim de ciclo, chegar em casa e pensar quais serão os próximos passos, porque ainda assim ia precisar arrumar um outro espaço para estar pagando os boletos, né? Então, quando eu chego em casa, aí tá o grupo lá da gente lotado de mensagem, o que que houve? Em cima, na barra de notificação do telefone, tem lá um e-mail da NASA e tipo, meu Deus, congelei total. Na hora tava sozinho em casa, só tinha minha cachorra para comemorar e aí fiquei correndo igual um maluco. Eu lembro como se fosse ontem e aí tipo marcou bastante. No dia seguinte a gente teve que correr para se encontrar porque tava cada um em um canto da cidade e aí foi aquela comemoração, viver isso tudo foi surreal. Que eu acho genial? Eu, como professora há 16 anos, sou a maior entusiasta na área de inovação e quando os meninos contaram a história, vindo de uma federal, como o Pedro falou, não sabiam inglês e chegar onde vocês chegaram, me mostra que o nosso propósito como professora cada vez vale mais a pena. E me contem um pouquinho, vocês estavam falando aquele dia que a gente conversou, que isso foi um pouquinho antes da pandemia, né? Então, me contem um pouquinho como é que foi isso, quais foram os desdobramentos. Então, vocês
ganharam em Salvador, foram para a final, chegaram aí lá presencial para fazer a final, chegaram aí na NASA. Como é que foi isso, o pós? Então, na verdade, essa parte da final e a premiação como campeões, ela aconteceu online. Então, em janeiro de 2020, chegou a notícia de que a gente tinha sido campeão. Novamente, outro e-mail, outra reação maluca. E aí a gente tinha sido campeão. Então, a gente sabia que a pretensão de viagem para receber o prêmio, para visitar a NASA, para ter toda aquela história, era mais ou menos em agosto de 2020. E aí a gente a todo vapor, conseguindo matérias, todo mundo chamando a gente para conhecer as empresas, vivendo aquele boom. Do nada veio a pandemia e parou tudo. E aí a gente ficou a pandemia inteira com isso congelado. Esperando, na ansiedade. Bota ansiedade nisso. Foram 3 anos assim bem ansioso. Eu particularmente vivia toda noite botando a cabeça no travesseiro e sonhando com a ida à NASA, né? Ia acontecer naquele ano, mas infelizmente tudo fechado. Mas o que foi um conforto assim, o conforto que a gente encontrou foi de continuar multiplicando essa experiência que a gente viveu, que até ali já tinha valido a pena, sabe? O final de semana no evento já tinha sido de muito valor e começar a colher os frutos de ser reconhecido pelo esforço, o que a professora fez em sala de aula, a gente viu que outros professores se sentiam motivados, outros alunos. Você vê que a gente não precisava ser o melhor exemplo de alunos, como, por exemplo, ter as melhores notas, para conseguir que outros alunos vivessem essa experiência e se desafiasse mesmo, e assim cada um colher particularmente o que dá para tirar de proveito dessa experiência. E aí a gente passou esses 3 anos de ansiedade, indo nas salas de aula, falando com os alunos, com os professores, contando essa história e motivando outros, e pensar que hoje a gente colhe frutos como ter uma liga de empreendedorismo na faculdade, que continua a seguir esse trabalho, sabe? A gente impactou aí mais de 600 jovens, mais de 300 alunos dentro da UFBA, e isso é assim muito gratificante, é o que a gente colheu de maior fruto, muito valor para a gente. Eu acho que eu falei aquele dia que eu tenho o maior orgulho de vocês, de, de onde vocês vieram, como vocês se viraram para chegar nessa final e serem campeões. Mas eu comentei que para mim, o maior orgulho ainda é como vocês utilizaram esse prêmio, que foram as consequências. Então, muita gente podia ter chego lá, ter sido campeão e ter finalizado por aí, ou ter pensado no próprio negócio. Mas vocês não, vocês pensaram no como vocês poderiam influenciar outras pessoas a irem atrás, a realizarem a mesma coisa, e acabaram gerando várias ações, né? Como você mesmo falou, Antônio, dentro da UFBA. Mas eu queria, então, que vocês falassem, além da Liga, outras iniciativas, além de ir em sala de aula, como foi o pós? Então, o pós-premiação, o que vocês estão fazendo para engajar, para incentivar os jovens? Assim, uma coisa que é interessante é que foi sempre meio natural para a gente essa dinâmica toda, porque assim como aqui hoje, como em todo momento, a gente está sempre procurando furar as bolhas. Então, sempre tentando estar presente, sendo respeitado, conseguindo espaço nos lugares que para a gente faz sentido estar presente. E aí, aos poucos, o fato da gente conseguir entrar nesses lugares, se fazer presente, vai gerando também o exemplo para as pessoas que estão com a gente na universidade, que estão vendo a nossa caminhada, queiram também chegar nesses espaços. Então, a gente conseguiu, em 2020 e em 2021, a gente ajudou na organização do próprio evento da NASA aqui em Salvador, e aí em 2021 a gente conseguiu levar a NASA, Salvador como maior cidade do Brasil e a sexta maior do mundo em número de projetos, e metade era lá da UFBA. Nossa. Foi muita gente, foi massa. Não, e é um orgulho, além de ser de Salvador, do Nordeste, que não tem tanto essa cultura de inovação e de incentivo a projetos estudantis, ainda vir de uma universidade federal, que a gente sabe que cada vez mais carece de recursos, né? Então, dentro do cenário brasileiro.
Isso. E em 2022, a gente auxiliou também na execução de hackathons em escolas públicas, que foi onde a gente conseguiu impactar jovens e adolescentes. E de lá para cá foi quando veio surgindo essa nossa iniciativa. Não foi uma coisa que do nada a gente resolveu criar. Essa onda foi gerando movimento e engajamento da galera, e o próprio grupo de alunos, a própria universidade, ela foi gerando a demanda de criar essa estrutura, de criar essa ambiente para a gente multiplicar cada vez mais isso. Inclusive, tem a frase que a gente ouviu na viagem, né, Tonhão? É uma frase que marca bastante a gente, né? Não importa quão alta é a montanha que você subiu, e sim quantas pessoas você consegue levar com você até ela. E é isso. Tipo, o que marca todo esse período é a gente ter feito sem querer, querendo esse impacto, e agora a gente assumir isso como um propósito claro e continuar multiplicando, né? A gente nem chegou ainda no estar na NASA para completar esses 3 anos aí de ansiedade, mas aí eu acho que vale trazer, né? Tipo, chegando lá, a realização desse sonho, que não foi fácil. A NASA convida, mas não paga nada. Então, quando a gente, em setembro, a gente recebe um primeiro e-mail dizendo: gente, a viagem vai acontecer ano que vem. A gente falou: opa, agora que as fronteiras abriram, é possível sim, mas só em dezembro que a gente recebe é em março. A gente, como assim? É em março? E, teoricamente, a gente tinha alguma esperança de apoio e de estrutura para essa viagem acontecer. E aí, quando chega dezembro e a gente confirma que ela vai acontecer em março, a gente estava Se no zero, virem, se exato. virem. Precisando criar do zero toda a estratégia para a gente conseguir chegar até lá, né? E como é que foi essa trajetória do convite? 3 meses, né? Então, vocês tiveram 3 meses para se preparar, para conseguir dinheiro, para conseguir os parceiros. Como é que Visto, foi? passaporte, tudo isso a gente enxergou também como um desafio de empreendedorismo, visto que está em administração por se ver e se pensar como empreendedores, né? Aí a gente viu a oportunidade de criar um projeto, porque muito da resposta que a gente ouvia era: façam uma vaquinha e bora agora buscar gente com importância social para tentar divulgar isso e tal. A gente viu essa oportunidade de empreender mesmo, nosso projeto para sair do papel, nossa ideia, nosso dispositivo, né? Ele tem seu desafio financeiro também, então a gente juntou esses dois lados da moeda para fazer esse projeto. Então aí a gente saiu atrás de empresas, vendeu nosso peixe, que é essa nossa história, a importância que isso tem para o Brasil, para a Bahia, para Salvador. E E aí, tudo, vocês sozinhos ou com o sim, apoio de alguém? os estudantes e os professores. Tem uma questão, né? A gente tinha, para cada participante vencedor, a gente tinha um convite para um convidado. E aí a gente achou que era praticamente obrigatório a gente levar os professores que, Isso é como eu muito disse, genial. ajudaram a gente ao longo da jornada. E por ajudar a gente, eles são muito capazes, eles ajudaram a gente bastante nessa trajetória. E aí a gente teve o apoio deles e levou eles com a gente. Só que o que Antônio falou é interessante porque o ecossistema, no momento, parecia que não enxergava ou não vê o valor no impacto que a gente estava fazendo. Porque enquanto todo mundo estava dizendo: faça uma vaquinha, peça ajuda, vê se alguém quer ajudar vocês a ir para lá, eu divulgo. A gente estava pensando: não, pô, 5 jovens de Salvador, da Bahia, que ganharam o prêmio da NASA, acompanhado de professores, desenvolvendo um projeto de impacto para o mundo. Isso daí tem muito valor. Tem Com empresas, certeza. tem organizações que enxergam valor nisso. Então, vamos tentar ir atrás dessas empresas, dessas organizações, do governo, da prefeitura, de quem for que vai enxergar valor nisso, e a gente vai conseguir transformar isso num projeto, num empreendimento, e não em uma vaquinha, uma ajuda. A gente está recebendo, obviamente, ajuda de organizações, e somos muito gratos a elas que nos ajudaram, mas a gente também está devolvendo para elas esse impacto que a gente gerou e que a gente vai gerar, porque aí vem um ponto que a gente ainda não falou, mas dentro da nossa equipe da viagem tinha Thiago Sampaio, que viajou com a gente. Ele é filmmaker, né? Ele tem
uma produção de vídeos e a gente viajou e filmou tudo. Ó, olha o empreendedorismo aí. Não foi só a viagem levar os professores, já pensaram adiante em como replicar e como levar isso como exemplo além das fronteiras, né? Isso, até porque existe um limite para a sala de aula que a gente vai conseguir estar presente e também como a gente tem que desenvolver o projeto e fazer um monte de coisa, tem tempo também nisso. Então, o documentário é uma forma de mostrar nossa jornada, o que a gente fez lá, o grande passo que a gente fez, e ele poder falar por nós em todos os ambientes, em todos os lugares que a gente não tiver como ir, né? E aí, basicamente, a gente documenta essa jornada desde os últimos dias aqui em Salvador. Vale dizer que foi na pura emoção, né? Dentro desses 3 meses, um mês antes, a gente ainda não tinha todo o dinheiro para fazer acontecer. Um mês? 15 15 dias, dias. a gente tá lá no Instagram